Olá, tudo bom? Meu nome é João Pedro das Neves Canais. Eu passei em Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, na Unicamp, na Unesp e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu vou contar para você mais ou menos como que foi meu ano, como que foi 2017 e como que eu me preparei até chegar, até atingir todos esses grandes vestibulares. Então vamos lá. Quando eu entrei na AIU em 2017, eu estava um pouco perdido de como seriam os vestibulares. Eu já sabia que eu queria a USP, né? Desde o começo do ano de 2017 eu já estava focado na USP. Tanto que algumas pessoas até me perguntavam, caso você não passe na USP, para onde você vai? Eu até brincava com as pessoas, para a USP. Aí, às vezes a pessoa até falava, poxa, acho que você não entendeu, vou te perguntar de novo. Para onde que você vai? E eu sempre repetia, para a USP, eu quero Poli, quero Engenharia Civil na Poli. E eu fui com esse foco, esse foco que foi em 2017, de querer Poli. Então, eu pegava os vestibulares, eu não ia fazer um Enem, Unicamp, eu ia treinar para Poli, para FUVEST. Eu não ia... chegava um simulado, claro, obviamente, quando tinha os simulados do AIU eu fazia normalmente, mas eu sempre focava para FUVEST. Então, eu pegava uns exercícios da lista de exercícios. Às vezes você vai ver uma lista de exercícios, vai de 1000 exercícios, 200 são da FUVEST, bem provavelmente a chance de você fazer esses 1000 é muito difícil, porque você, além de você fazer os exercícios, você também tem que estudar bastante, né? Ler bastante teoria. Então você tem que focar no seu vestibular. Você quer Unicamp, você vai estudar para Unicamp. Quer USP, você vai estudar para USP. Você quer Unesp, você vai estudar para Unesp. Eu quero medicina na Unifesp. Eu vou estudar para o Enem e para a prova da Unifesp. Não adianta nada você querer estudar para um monte de vestibular que, pelo menos na minha opinião, acho que não ajuda. É arriscado. Não vou mentir que não é arriscado você estudar só para um vestibular. É como se fosse um tiro no escuro. Mas acho que você tem que ter confiança no que você está fazendo, gostar da profissão que você vai exercer, né? Você pesquisar, ver como funciona e já querer. Porque se você quer e você tem o esforço e você tem as pessoas que te apoiam para isso, como a minha família e o curso da AIU me ajudou bastante, você vai conseguir chegar lá. E foi isso que me fez chegar na Poli e realizar o grande sonho da minha vida, que é estudar na Escola Politécnica da USP. E como que foi minha rotina de estudos em 2017? Bom, como eu tinha dito, né, eu focava muito na Poli, só que eu entrei no cursinho sem muita base. Eu sempre gostei muito de física e de matemática, só que eu não tinha muita base de outras matérias. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu pensava assim, poxa, como que eu vou estudar para a FUVEST, que é um vestibular super conceitual? Às vezes eles perguntam coisas que fogem do padrão, né? Eles querem que você raciocine um pouco, pega uma redação um pouco mais filosófica. Primeiramente, eu não procurei faltar em nenhuma aula, né? Eu procurei em todas as aulas possíveis. Basicamente, todas as aulas de tarde me ajudaram muito para compor a minha redação da FUVEST, porque as pessoas até me perguntavam às vezes, nossa, por que você vai em todas as aulas? Às vezes é bom você tentar dar uma focada em alguma matéria que você não tá legal. E eu sempre respondia, para ter argumento na minha redação. Porque às vezes não tinha muito nexo, porque, por exemplo, as aulas do Roger de linguagens e códigos era mais pro Enem. E por que eu ia estar lá? Eu que quero muito FUVEST, que eu estava focando diretamente FUVEST, 90% dos exercícios que eu fazia era de FUVEST. Claro, é sempre bom você puxar algum outro, por exemplo, eu quero Engenharia Civil, na FUVEST. A primeira fase é geral para todo mundo. Na segunda fase, o primeiro dia é igual para todo mundo, o segundo dia também é. Só que o terceiro dia é uma prova mais específica. E cai física, química e matemática, se você quiser a carreira politécnica. E esse terceiro dia, pelo fato de ser mais específico, são algumas questões mais elaboradas. Então, eu aconselho, se você quiser, principalmente na FUVEST, porque a FUVEST tem esse dia específico, você puxar algumas questões, às vezes, militares, não muito difíceis, mas às vezes pegar alguma questão do ITA, do AFA, algumas questões um pouco mais conceituais, porque às vezes não que você necessariamente necessite realizar aquele tipo de questão ou que vá cair uma questão do nível do ITA. Só que é muito bom, às vezes, se você resolve algum exercício mais bem conceituado, você vai acertar o exercício da FUVEST. Então eu sempre procurei fazer isso. Algo que é muito importante é o seguinte, não faltar nas aulas. Que como eu tinha dito nas aulas do Roger, linguagens e códigos, na teoria não teria nexo eu participar dessas aulas, porque se é algo pro Enem, a FUVEST não cobra isso tanto, ela cobra muito gramática. E as aulas do Roger
ele tinha as aulas de literatura, que eram de manhãs padronizadas, e à tarde tinha aula específica de linguagem de códigos, que ele passava muita arte, passava muito quadro, exposições artísticas, movimentos artísticos, como que ele influenciaram, porque tem o curso do Felipe, que é de História da Arte, que é um ponto de vista mais histórico, e o do Roger, que é um ponto de vista mais propriamente artístico, como funciona, como que funcionam as danças, os tipos de expressões. E na minha cabeça, eu nunca ia imaginar que a redação da FUVEST ia ser se a arte deveria ter limites para existir. E o engraçado é que o ano inteiro sempre me perguntavam, e eu também me perguntava, poxa, por que eu tô indo na aula do cara? E eu sempre falava assim, eu preciso de argumento. Eu não vou faltar nenhuma aula, porque às vezes eu posso pegar uma aula que, por exemplo, do professor Espinga de Biologia no sábado, que eu posso utilizar para minha redação, ou posso utilizar, às vezes, para resolver até uma questão de biologia, de química, que eu necessite de um conteúdo. E quando eu vi o tema da redação, eu lembrei, puxa, valeu a pena eu ter ido em todas as aulas, até as que eu nunca achei que eu ia precisar, né? Porque às vezes você fala assim, poxa, às vezes eu gosto muito de química, às vezes eu não preciso de uma aula de química, ou às vezes é uma aula mais focada no Enem, eu não vou precisar. Eu nunca achei que eu ia precisar dessas aulas de linguagens e códigos, mas eu precisei, porque me serviu de muito embasamento. Tanto que a redação foi uma das notas importantes para ingressar na USP. Uma coisa também que eu sempre tive, né, nas aulas, eu sempre, como eu tinha dito antes, eu sempre fui muito curioso. Então eu perguntava sempre para os professores, eu não entendi isso, por que acontece isso, por que faz isso, por que isso não funciona, por que isso funciona. Chegava na aula de biologia principalmente, né, até o professor Ed, que ele brincava comigo, e aí, João, vou fazer 2 perguntas hoje? Porque eu tinha muita dúvida, como eu tinha dito, eu não entrei com um grande embasamento pro vestibular, né? O que eu sabia era de física e de matemática, basicamente. E às vezes terminava a aula terminava 12h40, eu ficava às vezes... Já tiveram dias que eu fiquei até 2 horas da tarde. Às vezes eu almoçava correndo porque eu ficava tirando dúvida com o professor. Isso me ajudou bastante. Era bom participar e eu tinha isso na minha cabeça. Não, eu vou participar de todas as aulas possíveis. Todas as que eu conseguir, eu vou participar. Tanto que tiveram 2 aulas no sábado de biologia que caíram na FUVEST, que era sobre concentração de, se não me engano, hemoglobina no sangue, né, de altitude, que o Espinga explicou isso muito bem. E eu também sempre fui muito curioso, então às vezes terminava a aula, até no intervalo, eu chegava, saia da sala, professor, me explica isso, isso e isso. Então eu sempre gostava muito de correr atrás. O legal é que assim, é sempre bom a gente frisar que nenhum cursinho faz milagre. Nenhum. Você pode procurar todos os cursinhos do mundo, que nenhum vai fazer milagre. Você sempre vai ter que sair do mundo das aulas e procurar, e correr atrás. Não focar somente nas aulas, a aula começa às 7 horas da manhã, termina 12h40, vou pra casa, vou dormir, vou ficar o dia inteiro dormindo, porque amanhã tem outra aula. Não, não é assim. E o legal que eu percebi é que a AIL me ajudou muito nisso, de correr atrás, de pensar fora da caixinha, de como resolver os vestibulares mais conceituais. Então, todo o apoio que eu tive, principalmente nesse quesito de fugir do padrão, porque a FUVEST, ela cobra coisas que não são do padrão. Então, por exemplo, um aluno, o cara que está estudando para a FUVEST, a redação é filosófica, ele vai estudar filósofos, sociólogos, o cara nunca vai imaginar que vai ter uma redação sobre limites da arte, que é algo que aconteceu em 2017, que a pessoa tinha que estar super atualizada para falar como que funciona, né? Se a arte deve ter limite, se a arte não deve ter limite, porque era um tema difícil. Para mim foi um tema muito complicado. Principalmente, acho que basicamente para todo mundo, porque ninguém ia imaginar que ia ser um tema social, né? E a AIA me ajudou bastante nisso. Queria agradecer a todos os professores pela imensa paciência, né? Queria agradecer a toda a coordenação, a Kelly, o Blund, o Saito, todos. Porque aqui no Ion, algo que eu percebi também foi que se você quer correr atrás, eles te dão todo o suporte. Eu me lembro que no final do ano passado, pro comecinho de 2018, eles ajudaram a gente bastante. Eles montaram uma turma de todo mundo que foi para a segunda fase da FUVEST Quiriapoli. E eles deram muitas aulas pra gente de matemática, de física, de química. Isso ajudou a gente bastante. E eu só tenho a agradecer, principalmente a minha mãe, meu pai, toda a minha família, que me deram muito apoio.
Bom, e eu desejo para você um ótimo ano de estudo. Espero que você tente seguir esses conselhos. Eu sei que é difícil porque às vezes pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para você e vice-versa. Mas quando você vier para a Ion, eu quero que você saiba que tudo que você precisar e principalmente tudo que você tiver de dúvida, de apoio que você precisar, eles vão estar aqui. E espero você lá na Poli, que você vai ser meu futuro BX 2019. Valeu!